Em um mundo de jogos de fantasia, Madame Dark, a guerreira dourada e esperança dos guerreiros humanos, está liderando um ataque contra monstros perigosos. O protagonista de nossa história está atualmente cruzando espadas com um orc gigante, desfrutando de sua batalha épica. Vamos mergulhar no mundo real. Kim Jun-woo é um trabalhador de escritório perdedor que adora Over the Fantasy, um jogo que existe em uma era em que a tecnologia floresceu além da compreensão. A era do avanço finalmente chegou, e os jogos de realidade virtual estão mais populares do que nunca. Jun-woo gosta mais de jogar Over the Fantasy, mas não é por causa da sua fama. Na verdade, o jogo é menos popular do que os outros. Ele tem uma notória reputação por ser tão difícil devido aos seus gráficos incrivelmente realistas. Um fator diferenciador é que o jogo se recusa a aceitar dinheiro como forma de moeda, ao contrário de outros jogos. Isso significa que ninguém poderá comprar seu caminho para se tornar mais forte. Em resumo, não há compras dentro do aplicativo envolvendo dinheiro. A única maneira de se tornar mais forte no jogo é aumentar o nível das habilidades. Muitos jogadores foram afastados pelo jogo, mas Jun-woo na verdade gostou de quão diferente ele era. Então ele acabou se tornando um jogador compulsivo, jogando o tempo todo sem parar. Jun-woo termina seu turno de trabalho, mal sobrevivendo às pancadas diárias do seu emprego. Ele está animado com a primeira grande atualização do jogo em 3 anos. Espera-se que o capítulo 2 atualize à meia-noite, e nosso amigo precisa se preparar antes desse horário. Jun-woo se prepara para entrar no mundo da realidade virtual. O sistema reconhece sua identificação e o recebe no mundo virtual. Lá dentro, ele tem a opção de escolher um personagem que ele gosta. Normalmente, jogadores que têm mais de 3 personagens no nível máximo são considerados viciados. E adivinhe só, esse cara tem 7 personagens no nível máximo, então ele provavelmente é o rei dos jogadores compulsivos neste momento. Jun-woo, em vez de escolher um personagem forte, decide escolher um personagem de baixo nível chamado Dio. Ele é um norme de nível 10, que é usado apenas para armazenamento. Jun-woo o personalizou para fins de armazenamento de acordo com seu gosto. Ele entra na consciência de seu personagem, tornando-se o próprio Dio. Isso é uma referência a Jojo? Diga-me. Jun-woo descobre sobre uma classe adicional que está sendo adicionada ao jogo. Ele quer reunir itens para melhorar seu nível enquanto isso. Mas não é uma tarefa fácil. É como organizar um quarto bagunçado. Graças ao armazenamento de Daió, ele tem toneladas de itens para organizar. Então vai levar algum tempo para o nosso garoto passar por todos eles. Depois de um tempo, ele finalmente termina o processo de organização. Jun-woo chega ao responsável pelo armazém chamado Tony. Levou muito tempo, então ele não quer desperdiçar mais e pede ao velho para abrir o subespaço. Mestre Shifu, aparência de mestre, cobra-lhe uma prata como custo. O sistema do jogo é centrado no nível, o que significa que quanto mais alto o nível, maior é a taxa cobrada de um jogador. Esta é a principal razão pela qual os jogadores preferem manter todos os seus personagens de armazenamento em torno do nível 10, para evitar custos adicionais. Jun-woo nota uma arma especial que ele tem guardado há algum tempo. Ele recupera a faca Lycan Kukri de seu inventário e espera dar-lhe um bom uso entregando-a a um de seus outros personagens. O jogo notifica-o sobre a atualização iminente, que acontecerá em 15 minutos. Os jogadores são aconselhados a se mover para locais seguros e desconectar imediatamente. O pobre Jun-woo está frustrado porque passou horas organizando seu armazém e nem pôde jogar. Ele não quer sair depois de ter passado tanto tempo sem fazer nada. Jun-woo está confiante de que o jogo irá desconectá-lo à força quando chegar a hora. A Vila de Avra é na verdade um local perigoso onde o requisito de nível é 100, mas esse cara acha que vai ficar bem enquanto estiver escondido na praça da vila. Ele rapidamente navega por seu inventário, enquanto o servidor o notifica novamente sobre a atualização que chegará em 5 minutos. O servidor exige que os aventureiros se desconectem, quando de repente ocorre uma falha inesperada, causando um erro generalizado no sistema. O jogo impede a capacidade de Jun-woo de enviar mensagens, mas ele está alheio e ainda não percebeu nenhuma mudança. O processo de organização está enfim completo. Jun-woo está exausto e faz alguns alongamentos, mas é então que ele sente uma sensação estranha. Embora a atualização estivesse programada para acontecer, Jun-woo não foi desconectado. Na verdade, ele ainda está preso no jogo, sem nenhuma notificação do que está acontecendo. Como qualquer jogador sensato faria, ele decide sair manualmente. Mas quando Jun-woo chama a tela do sistema, nada acontece. O precioso botão de logout que ele está procurando não está em lugar nenhum. Agora preso, seus sentidos ficaram ainda mais aguçados. É estranho que ele possa sentir seu personagem de forma tão frágil, quase como se estivesse realmente experimentando o jogo na vida real. Jun-woo sabe que algo está errado. Com sua mente afiada, ele conclui que sua única esperança agora é ir para a fissura dimensional. Ele corre o mais rápido que suas pernas conseguem levá-lo. A fissura dimensional é o único local onde os usuários podem interagir e jogar com outros. Jun-woo espera encontrar outras pessoas como ele, ou pelo menos pensava, porque quando ele chega, ninguém está lá. O portão que antes ficava aqui não está em lugar algum. De repente, uma criança esbarra em Jun-woo antes de se desculpar. Ele fica ali, sem palavras e sem esperança, como se tivesse visto um fantasma. O motivo de seu estado perplexo é que o impacto pareceu a vida real. Jun-woo começa a suar frio,
percebendo que o mais diferente da vida que ele conhece. Agarrando-se a qualquer sinal de esperança, ele pensa que o jogo deve estar passando por um erro. Ele está tão agitado que quer processar os desenvolvedores quando sair, mas acho que ele está esperançoso demais até para isso. Por quê? Porque 3 dias se passaram e adivinha? Jun-Woo sucumbe ao seu desespero dentro do mundo do jogo. Sua sorte é a pior, porque não apenas está preso dentro do jogo, mas também está preso com o pior personagem em sua equipe. Nos campos de treinamento, os guardas estão treinando seus homens em condições extremas para proteger a vila. Jun-Woo finalmente aceitou seu destino, que ele foi transportado para este jogo e que não há saída. Apesar de ter alguns dos melhores personagens de todo o jogo, esse cara estupidamente acabou com um personagem de nível 10 lixo. É o suficiente para fazê-lo chorar, mas Jun-Woo está contente por não estar enfrentando problemas de dinheiro. É apenas um alívio temporário quando você compara com o fato de que ele está preso dentro de um jogo. O barulho de Jun-Woo chamará a atenção de um guarda da aldeia que pergunta sobre seu propósito. Ele diz ao guarda que está apenas interessado em vê-los treinar. O guarda, animado, oferece-lhe participar do treino, mas ele recusa. Mesmo que quisesse, não seria correto, pois ele é apenas um personagem de baixo nível sem profissão. Então, uma realização lhe ocorre. Jun-Woo pergunta sobre o propósito de uma sessão de treinamento em grupo para começar. O guarda informa-o sobre as ondas que estão chegando, e por isso, ele quer dizer, ondas de monstros. A Vila Avra é uma fortaleza mediana, mas não está a salvo das ondas de monstros que vêm atacar a vila de tempos em tempos. Os jogadores podem lutar junto com os NPCs da vila, para subir de nível e se tornarem mais fortes. Os desenvolvedores do jogo usaram este sistema para ajudar o desenvolvimento da base de jogadores. Mas não é uma bênção para alguém como Jun-Woo, que é um idiota de nível 10, preso em uma vila com apenas guerreiros de nível 100. É uma missão exagerada sem saída para ele. Ainda assim, ele não quer perder tempo lamentando e sentindo pena da sua condição. O cara sabe que está ferrado além da comparação. Também não há garantia de que ele voltará vivo se escolher morrer dentro do jogo. Então Jun-Woo não quer correr esse risco aterrorizante. Avaliando sua única opção, Jun-Woo decide que tem que sobreviver o máximo que puder. Primeiro, ele vai ao armazém. Seu objetivo é poder escolher uma classe para aumentar suas chances de sobrevivência. Há algumas opções, como a classe de assassino e a classe de artes marciais. Apesar de ambas, ele ainda não alcançou o nível necessário para promover sua profissão atual. De seu inventário, Jun-Woo encontra um livro de promoção interessante. Está coberto com uma luz roxa e chama sua atenção. A classe está oculta, mas por alguma razão, ele consegue usar o livro de promoção, apesar de seu nível atual. Jun-Woo se pergunta se negligenciou algum tipo de detalhe dentro do jogo. Over the Fantasy é mais realista do que qualquer outro jogo de realidade virtual disponível, e foi afinado à perfeição. Isso significa que não há bugs, nem trapaças. Para tornar o jogo mais interativo e jogável, os jogadores têm que buscar conteúdos escondidos e informações por conta própria, para tornar a experiência mais agradável. É uma das razões pelas quais o jogo não recebeu uma boa recepção nas críticas, pois alguns jogadores acharam isso inconveniente. De qualquer forma, nem mesmo um veterano como Jun-Woo ouviu falar de um livro de promoção especial como este. Ele está mais do que confiante de que encontrou um dos itens ocultos do jogo. Armado com o conhecimento deste pergaminho de promoção, Jun-Woo fica ainda mais animado para sobreviver no mundo virtual. Ele agradece o velho e corre para a guilda dos mercenários. Dentro há aventureiros de todos os tipos. Uma pessoa desvia da fila e é confrontada por um homem. Ele repara na roupa do homem e julga que ele é tão pobre que não há nada de útil para o nobre. O imbecil arrogante pergunta sobre seu propósito. A figura encapuzada joga para ele um medalhão de mercenário e exige ver o mestre da guilda. O medalhão é um símbolo de status, concedido apenas aos melhores veteranos dentro do jogo, o que também significa que esse cara não é um novato, mas na verdade, alguém que investiu muito tempo no jogo. A figura encapuzada é revelada como nosso garoto, Jun-Woo. Quem confirma que sua conquista de medalhão de classe A é tão boa que apenas os melhores 0,1% dos mercenários poderiam esperar alcançar tal nível. Ele o trouxe de seu depósito por um propósito específico. Usando a influência do medalhão, Jun-Woo irá falsificar sua identidade como um mercenário forte. Ele também se equipou com um capuz encantado para esconder sua verdadeira identidade como um personagem de armazenamento. Quanto ao resto, ele vai manipular toda a guilda em suas negociações. Jun-Woo diz à recepcionista que tem mais uma coisa para mostrar a eles. Ele revela a medalha de honra imperial. Mais uma conquista brilhante usada para significar o status de alguém. Agora que provou ser importante, Jun-Woo insiste em uma reunião com o mestre da guilda. Ele reza para que os outros não comecem a questionar a validade de suas medalhas. Uma voz elogia suas conquistas. Este homem é o gerente do sindicato dos mercenários, Cotton. Ele é um cara musculoso com um físico de Mr. Olympia e está ansioso para ouvir mais de Jun-Woo em uma reunião privada. Mas Jun-Woo quer jogar com suas próprias regras. Ele não está interessado em falar com um mero gerente. Jun-Woo expressa seu interesse em se encontrar apenas com o mestre da guilda. Cotton pede desculpas em nome do mestre da guilda e explica a ausência dele. É por isso que ele está preparado para ouvir o pedido do homem em seu nome. Jun-Woo gosta do que ouve e concorda em conversar.
O cara está suando frio por dentro, mas pelo menos as coisas estão indo bem. A única coisa que ele precisa cuidar agora é o processo de negociação. Após ouvi-lo, Cotton descobre que o homem está procurando assumir uma missão para o Templo Esquecido. Junwoo confirma que essa é a única condição dele. O gerente pondera por um momento. Embora tenha uma missão disponível para o mesmo local, ele está curioso sobre por que um mercenário de alto nível está interessado em aceitar a missão. Cotton explica que há um pedido para proteger uma sacerdotisa, mas muitos mercenários já foram encarregados do mesmo trabalho. Junwoo está feliz em aceitar a missão mesmo assim, e não está interessado em buscar uma recompensa. Sua única tarefa é transporte. Intrigado, Cotton pergunta se ele tem sua própria missão para proteger outra pessoa importante. Junwoo nega qualquer coisa do tipo. Ele só quer intervir caso os outros mercenários falhem em proteger a sacerdotisa. Neste momento, ele está confiante em sua estratégia de negociação, especialmente sem recompensas no futuro. O gerente deve enviá-lo sem preocupação, pois isso ajudaria a mitigar o risco e garantir o sucesso da missão. Cotton entrega-lhe o pedido alegremente, sem fazer perguntas. Junwoo se anima rapidamente e recebe a papelada para cumprir o contrato. Ele assina o contrato de mercenário, e assim seu pedido está em andamento. Cotton o informa sobre a sacerdotisa e instrui o mercenário a retornar amanhã na saída norte. Wenwu, satisfeito com a reunião, decide partir e começar os preparativos para a missão, esperando evitar qualquer ponta solta. No dia seguinte, um grupo de mercenários está animado por se juntarem a um mercenário de classificação A. Eles estão esperando por ele, aproximando-se da saída norte. Raymond é o primeiro a cumprimentar o mercenário de classificação A. Junwoo se apresenta como Monte para ocultar sua identidade. O que ele não previu foi o fato de que apenas 4 guardas foram enviados na missão. Junwoo se pergunta se o gerente retirou intencionalmente alguns dos guardas da missão por causa de sua participação repentina. Em vez das coisas saírem do jeito dele, Junwoo foi quem acabou sendo enganado. A sacerdotisa que fez o pedido vem correndo e pede desculpas por estar atrasada. Clara, a sacerdotisa do Templo da Lua, estará encarregada da missão ao Templo Esquecido. Junwoo observa sua roupa desarrumada e se pergunta o que aconteceu no caminho até aqui. Clara olha para ele e continua a encarar sem parar. Junwoo se pergunta se ela detectou algo dele. Ele acha que deve ser por curiosidade, já que mercenários de nível A são considerados raros na aldeia. É hora de os mercenários começarem a missão. Junwoo é imediatamente atingido por uma notificação de aviso sobre seu nível inferior em um campo perigoso. À noite, os mercenários discutem a estratégia da missão. Eles planejam ficar no acampamento 2 no dia seguinte, escolhendo um caminho mais seguro e sem perigo. Raymond concorda que essa seria realmente a opção mais segura. Mas então Junwoo entra com uma rejeição forte. Ele insiste em pegar o atalho e compartilha o conhecimento de uma caverna secreta que os ajudará a chegar ao templo em menos tempo. Raymond confronta o mercenário de classe A por não conhecer a área melhor do que eles. Os riscos envolvidos em pegar o atalho são perigosos. Junwoo mantém sua postura arrogante e afirma que conhece melhor a área. Ele sugere usar a floresta Danville para encurtar a distância e chegar ao templo. Mais uma vez, Raymond o recebe com frustração, e como a floresta Danville está repleta de monstros que poderiam arriscar a missão deles, Junwoo reflete que ele não está escolhendo o caminho por vontade própria, mas sim porque é necessário. Caso contrário, seu disfarce não durará muito tempo. Ele tem que manter sua atuação para fingir que é seu eu fraco de nível 10. E esta é a única maneira de fazer isso. Junwoo pretende parecer forte e mantém sua confiança. Ele quebra o silêncio e declara que irá para o acampamento 3, e que seria melhor para a sacerdotisa pegar o caminho mais rápido. Junwoo afirma que não está interessado em perder tempo. Por fora, ele demonstra uma confiança louca, mas por dentro está morrendo de medo, e percebe o quanto os outros mercenários devem estar irritados ao ouvi-lo. Junwoo consulta a opinião de Clara. Ela fica em uma posição delicada e recomenda chegar lá mais cedo. Então ela está de acordo em ouvir Junwoo. Ela está feliz em pegar a rota mais longa na volta. Raymond e os outros mercenários são forçados a obedecer. Eles estão esperando que o cabeça quente de classificação A cuide de todos os monstros caso as coisas se tornem difíceis para eles. Junwoo confirma que está disposto a fazer isso. Ele está feliz por ter adquirido o apoio de Clara, virando a maré a seu favor. O grupo vai dormir para descansar e se recuperar para a próxima missão. Na manhã seguinte, Junwoo está exausto de dormir no chão. Normalmente, isso curaria todo o seu cansaço se ele fosse um jogador. Mas agora que está fisicamente dentro do jogo, a experiência não é tão revigorante quanto ele pensava que seria. Na verdade, ele se sente lento e exausto. Raymond pergunta se eles estão indo na direção da caverna. Junwoo alerta-os para terem cuidado com o território lobisomem próximo. De repente, Raymond começa a se afastar por conta própria. Acontece que ele só queria urinar, e ainda parece chateado com a discussão da noite anterior. Junwoo pretende usar a situação a seu favor. Ele recomenda aos mercenários que façam uma pausa. A sorte não está do lado de Raymond. O idiota foi atacado por um lobisomem gigante e está sendo perseguido na floresta. Junwoo está feliz por ele ter recebido exatamente o que merecia por ignorar seus avisos. Apavorado, Raymond corre pela vida enquanto os outros mercenários imploram pela ajuda de Junwoo, que não quer participar da batalha porque Raymond agiu contra seus avisos.
Eles estão irritados com a atitude dele, enquanto Junwoo recomenda que Clara fique perto dele. Os mercenários se preparam para derrotar o lobisomem. Esta batalha serviria como um bom exemplo de suas habilidades, e uma chance para Junwoo aprender coisas. A luta começa, e surpreendentemente, apesar de seu status de Rank D, eles são bons. Todos estão acima do nível 100, e com apenas uma leve dificuldade, eles são capazes de derrotar o lobisomem em seus ataques numerados. Mas a luta não acabou. Raymond foi atacado por 2 lobisomens, e não apenas um. O lobisomem ferido está prestes a desmoronar, dando a Junwoo a oportunidade perfeita para ir e roubar a morte e demonstrar suas habilidades. Ele acha que apenas uma dica de seus poderes deve ser suficiente para fazê-los acreditar em sua força. Junwoo avança para ajudar os mercenários. Embora eles estejam indo bem, é difícil matar lobisomens por causa de suas habilidades ocultas, que os NPCs não conhecem. Junwoo exige que o caçador humilde se afaste. Raymond fala mal, apesar de sua condição precária. Ele pensa que venceu a batalha, mas claramente esse idiota não estava ciente das habilidades ocultas do lobisomem. O monstro libera sua fúria, esmagando o escudo do caçador de nível D em um único golpe. O mercenário é arremessado, mas então Junwoo intervém e desmonta o monstro instantaneamente em um único ataque. O que eles presenciaram foi impossível. Embora pareça que Junwoo foi quem desferiu o golpe mortal, a realidade é que ele ativou um movimento secreto que se tornou a fraqueza do lobisomem. Como lobisomens são monstros do tipo fera, eles são capazes de usar um estado de fúria antes da morte. Isso aumenta sua força física para outro nível e também melhora suas estatísticas de resistência. Uma maneira eficaz de derrotar monstros em fúria é usar a erva purificadora. Junwoo cobriu sua arma com os poderes da erva e simplesmente a usou para derrotar o lobisomem. Ele já sabe tudo sobre os monstros dentro do jogo, então foi uma tarefa fácil. Junwoo inclina-se para matar o último lobisomem. Apesar da diferença de níveis, ele ainda consegue superar monstros memorizando seus movimentos. Junwoo desvia de cada ataque, exibindo sua impressionante habilidade de combate, mesmo no nível 10. Ele antecipa o lobisomem investindo em sua direção. Junwoo faz a besta bater a própria cabeça em uma árvore. Agora que o monstro está temporariamente atordoado, ele pode dar facilmente o golpe fatal. Um golpe da arma é suficiente para matar o lobisomem de uma vez. Ele não precisava ir tão longe, mas tudo foi feito para mostrar seu poder. Lobisomens sempre morrem depois de saírem do estado de fúria. Na realidade, se Junwoo tentasse atacar um lobisomem normal, em vez de em fúria, então ele não teria conseguido atingir nada. A sacerdotisa cura os mercenários feridos, graças aos seus poderes. Junwoo demonstra sua preocupação com a saúde de Raymond, e pede desculpas por escolher um caminho perigoso. Sua humildade, junto com uma performance incrível, lhe rende o respeito de Raymond. Eles finalmente acreditam em suas habilidades. Cara acabou com respeito 1000, como se estivesse em um jogo de Grand Theft Auto. Finalmente, eles conseguem descobrir a caverna secreta, graças à orientação do mercenário de classe A. Convencidos de seu valor, começaram a tratá-lo como um herói. Eles querem ouvir todas as suas histórias incríveis, e como ele adquiriu a medalha de honra. Mas ele acha que é muito cedo para comemorar enquanto ainda estão presos à missão. Junwoo recomenda passar a noite dentro da caverna segura. Junwoo realizou um monte de coisas de uma só vez. A única coisa que ainda me incomoda é a atualização do jogo. Esse cara conhece cada canto do jogo, já que ele acabou jogando sem parar até alcançar o nível 7 máximo de seu personagem principal. Mas graças a esta atualização, todo esse conhecimento e experiência podem acabar sendo inúteis. Então, ele precisa planejar para casos em que o jogo desvie do original. Será difícil, mas Junwoo se assegura de que pode conseguir. No dia seguinte, ele exibe mais de seus impressionantes talentos ao derrubar os monstros Ents. Os caçadores pensam que é por causa de sua habilidade pura, mas esse espertinho tem usado secretamente uma poção de doença vegetal para derrubar os Ents com um único ataque. Mano está chorando porque não pode usar os pontos de experiência, já que seu personagem ainda não estabeleceu uma classe adequada. Apesar da poção que mata plantas, os monstros ainda atacam os mercenários. Ele recomenda que Rika deflecta os ataques deles, em vez de bloquear diretamente com um escudo. Junwoo instrui Raymond a se concentrar em atacar o inimigo implacavelmente, enquanto eles estão em um estado anormal. Está indo tudo maravilhosamente bem para os mercenários, que estão tendo sucesso graças ao conhecimento especializado de Junwoo. Finalmente, eles chegam sob a sombra de uma grande árvore. Junwoo inspeciona os arredores e encontra o que procura. O objetivo deles é entrar no buraco estreito, um atalho para o templo proibido. Raymond e os outros estão incertos. Eles têm medo de ficarem presos. Junwoo alerta Clara para ter cuidado. Ela está encantada com seu charme, mas seu aviso não foi apenas leve. Eles realmente devem cair. Junwoo desce com a sacerdotisa, que grita de medo durante toda a descida. A viagem de terror termina com ambos caindo diretamente dentro do templo proibido. Raymond e os outros rapidamente o seguem também. Clara fica sem palavras ao ver os murais antigos. No jogo original, esses murais servem a um propósito específico de revelar pistas sobre a trama principal. Trata-se da luta entre Luna e o deus maligno que adorava o deus demônio. Luna o enfrentou como a deusa da lua do reino. Raymond aponta para um mural único sobre cavalaria. Este mural em particular chama a atenção de Junwoo,
que fica assustado ao perceber que este mural é diferente da história original que ele lembra. Relembrando os eventos da trama, o Cavaleiro Dourado é a mesma pessoa que foi vista no trailer. Clara explica que estão lendo uma profecia que ainda não se concretizou. Ela viu muito disso no templo, mas não esperava encontrar um em um túnel como este. Clara também serve a deusa da Lua-Luna, por isso Jun-Woo está interessado no que ela tem a compartilhar. A escritura está escrita em uma língua antiga morta, mas felizmente Clara a conhece. Ela traduz um aviso de Luna, que declara diretamente o fim do mundo. É exatamente o mesmo que a primeira linha da música do trailer do jogo. Jun-Woo agora está absolutamente certo de que o Templo Proibido conterá um evento único, um evento que nem mesmo ele experimentou antes. Apesar de seus piores medos, ele tem que seguir em frente e avançar. Caso contrário, ele não tem esperança de sobreviver no mundo do jogo. Ele comanda o grupo a entrar no templo. Enquanto estão se dirigindo ao templo, ficam admirados ao encontrar um caminho único. A estátua dourada do Cavaleiro Armado é a mesma pessoa retratada no trailer, assim como no mural de antes. Carla admira a beleza da estátua, enquanto Jun-Woo está cauteloso, receoso de que ela possa começar a se mover. Obviamente, esse idiota está apenas adivinhando. Carla confirma que não haverá problemas à frente, pois os superiores já confirmaram a segurança da área. Mas ainda soa estranho para Jun-Woo, que sabe que se a estátua realmente se tornar o guardião do templo, então ele está prestes a ser destruído com seu grupo atual. Mas como obliterado, até, o sistema informa-o sobre a nova área. Carla agradece ao grupo por ter paciência com ela. A parte mais difícil do trabalho terminou, mas Jun-Woo veio aqui com outra coisa planejada em mente. Sua promoção de trabalho ainda precisa ser resolvida. Do nada, o pergaminho de promoção começa a iluminar-se em ativação. O sistema informa a ele que ele atingiu a condição oculta. Em resposta ao pergaminho oculto, todo o templo treme enquanto a estátua dourada do cavaleiro se despedaça em 1 milhão de pedaços. De baixo emerge um monstro das sombras que nenhum dos membros do grupo esperava enfrentar. O Guerreiro das Trevas avança, vestindo uma armadura de metal negro. Eles não estão enfrentando qualquer guardião. Na verdade, este cara é forte o suficiente para dar muito trabalho a aventureiros de nível 300. Ele é o Cavaleiro Amaldiçoado da Morte. Jun-Woo está em apuros. Afinal de contas, esse tipo de criatura não deveria estar surgindo em uma área de nível mais baixo. Enfrentando o Cavaleiro da Morte, Jun-Woo questiona suas chances. Sua experiência como um jogador viciado leva-o a acreditar que há algum outro objetivo em vez de confrontar o monstro diretamente. Afinal, cada missão oculta está ligada a algum tipo de história de fundo. Isso significa que tem que haver outra maneira de resolver a missão em vez de derrotar o Cavaleiro da Morte em batalha. De repente, seu livro de promoção ativa-se novamente, forçando o início da missão oculta. A missão é obter a lâmina do Cavaleiro da Morte. É exatamente o vislumbre de esperança que ele procurava. Ao procurar no fórum do jogo, Jun-Woo uma vez se deparou com um guia para derrotar o Cavaleiro da Morte facilmente. Sua principal fraqueza é a magia sagrada, então se tiverem até mesmo um NPC de nível sacerdote, lançar um escudo deve ser suficiente para fazer o Cavaleiro da Morte entrar em estado de atordoamento. Então, o Cavaleiro tentará quebrar o escudo, o que pulará a batalha inicial. Jun-Woo segue exatamente a mesma estratégia com Clara. O Cavaleiro da Morte libera suas chamas furiosas para destruí-los. Clara está preocupada com Jun-Woo, que a instrui a preparar seu escudo sagrado imediatamente. Esta missão supostamente se tornará a chave para sua promoção secreta, e eles estão perfeitamente adequados ao nível de Jun-Woo. Clara aconselha Jun-Woo a não lutar contra o Cavaleiro de alto nível, pois isso pode ser perigoso para ele. Mas ele insiste que não há outra escolha senão lançar o escudo antes que ele inevitavelmente os destrua a todos. Apesar de sua hesitação, Clara afirma sua determinação e infunde sua lança com sua magia sagrada. Quando a lança está pronta, ela confronta o Cavaleiro da Morte. Jun-Woo a ajuda a conduzir um golpe preciso, e isso, por fim, Clara lança o escudo sagrado sobre o Guerreiro Sombrio, aprisionando-o em uma esfera de energia mágica amarela. Clara fica chocada com as habilidades impressionantes de Jun-Woo, o que a leva a se perguntar sobre sua identidade. A batalha ainda não acabou, pois o Cavaleiro da Morte se liberta da prisão de magia sagrada. Mas também, a primeira fase da luta foi pulada instantaneamente, forçando-os a entrar na segunda fase do monstro-chefe. Para esta fase, o Cavaleiro da Morte solta suas lâminas gigantes mirando o chão. Ignorando o aviso de Clara, Jun-Woo grita uma pergunta ao Cavaleiro, mais uma vez cumprindo uma condição da missão. Há algo especial no Cavaleiro da Morte. Ele é diferente dos NPCs normais no jogo. O monstro é capaz de falar, e assim uma conexão entre Jun-Woo e o Cavaleiro da Morte é formada. Nosso protagonista, um pro-gamer, está apostando sua vida para manipular o Cavaleiro da Morte com uma história convincente. Tudo se conecta como as pistas. Eles entraram no vídeo introdutório do jogo. Madame Dark era a Cavaleira Sagrada da Armadura Dourada. Ela esperava que seu mensageiro retornasse com reforços. Em um fim trágico, o mensageiro nunca voltou, fazendo com que Lady Dark se tornasse uma Cavaleira da Morte enquanto o mensageiro se tornava um espírito perdido. Com todas as peças do quebra-cabeça agora conectadas, Jun-Woo chama o nome de Dark e a engana, afirmando ser o mensageiro. A prova de sua identidade é evidente pela medalha de honra que ele possui. O Cavaleiro da Morte faz uma pausa antes de ajoelhar,
parabenizando Junwoo por sua atuação. O cara está realmente surpreso por ter chegado tão longe e conquistado a lealdade do Cavaleiro da Morte do Santo Império. Dark explica que eles foram eventualmente derrotados, e o Santo Império caiu. Ela esperou muito tempo por seu mensageiro retornar, com a maioria de seus camaradas desaparecendo para a não existência. Ela mencionou vários de seus nomes, mas um nome em particular foi censurado por um motivo. Junwoo acha que isso servirá a um propósito, e se pergunta se ainda não encontrou uma condição específica. No pouco tempo que tem, Junwoo pensa na pista final, enquanto Dark prepara sua lâmina. Ela reacendeu suas chamas de determinação. Dark roça Junwoo com sua lâmina, recriando o mural exato que ele viu. As pistas cercam sua mente. Durante todo esse tempo, Junwoo negligenciou um detalhe crítico. Era a letra da música do trailer. Dark não estava apenas esperando a chegada de reforços, mas também sofrendo na esperança de que sua amada mensageira voltasse. A noite sagrada. Dark ansiava pelo retorno de alguém que ela amava. Junwoo adquiriu a última pista. Essa pessoa está ligada à peça final. Junwoo lembra como ele adquiriu a medalha de mercenário de classe A. O templo onde ele encontrou a medalha estava ligado ao antigo Santo Império. Então, quando o jogo foi atualizado, o mesmo item encontrou um novo propósito. Dark acabou como um cavaleiro amaldiçoado, transcendendo a morte e esperando ainda mais. Ele mostra a ela o medalhão, questionando se esta é a condição final. Imediatamente, Dark se mexe enquanto sua armadura se desintegra. A condição final foi cumprida, libertando o Cavaleiro Dourado. Ela pergunta se seu amante ainda tem afeto por ela, apesar de seu caminho cheio de sangue amaldiçoado e seu corpo não ser mais o mesmo. Junwoo não entende como deve responder a ela. Dark afirma que sua própria existência treme na presença dele. Mesmo que Junwoo não seja a pessoa que ela ansiou todo esse tempo, ele voltou como mensageiro para devolver o medalhão final do guerreiro caído. Com as mãos trêmulas, Dark abraça o medalhão, implorando a Deus que seja bondoso com seu amante e lhe conceda um lugar no céu. A partir de sua luz, Dark encontra a sua própria, e finalmente, a história do Cavaleiro Sagrado Caído é completada. Junwoo recebe a antiga Espada da Morte como sua recompensa. O sistema adiciona uma nova característica ao corpo dele, e o reconfigura completamente. Junwoo se vê saindo do jogo com falhas, antes que o nível do jogo se desfaça em nada. Ele recobra a consciência em seu corpo normal no mundo real. Junwoo está realmente chocado, e pensa que tudo foi apenas um sonho, pois não havia como o jogo se tornar realidade. Ele se divertiu tanto, a ponto de ficar deprimido porque seu sonho terminou. De repente, o verdadeiro Junwoo acorda de seu sono. Acontece que o cara estava sonhando sobre seu sonho. Ele ainda está preso no jogo. Clara e os outros vieram buscá-lo. Eles estão tão felizes que ele voltou depois de derrotar o monstro sozinho. Não é algo de que se orgulhar, especialmente quando esses imbecis acabaram fugindo da luta. Junwoo quer desfrutar do seu descanso em silêncio, e os expulsa do acampamento. Lá dentro, ele inspeciona a antiga Espada da Morte com um limite de nível de 350. Ele está confuso sobre o status de restrição especial da arma. Assim como ele pensou, o jogo passou por várias mudanças diferentes por causa da recente atualização. A única coisa que ele descobriu até agora é a conexão da história com o antigo Império Sagrado. Junwoo está perdido, porque tudo que ele sabia até este ponto não será muito útil para ele, especialmente se as mudanças continuarem surgindo do nada. Ele quer ficar atento para garantir que sobreviva até o fim. Junwoo sai do acampamento e vê Clara. Ele diz para ela voltar para casa com os outros mercenários, porque tem uma missão solo para terminar no altar. De volta ao altar, Junwoo configura o pergaminho de promoção. Finalmente é hora de ele receber os benefícios de sua mudança de classe. O sistema ficou satisfeito com todas as condições, o que leva a uma promoção imediata. Está coberto por um denso vazio de energia que a Cavaleira da Morte usou com sua arma. Finalmente, a promoção de Junwoo é concluída. Sua nova profissão é o espadachim esquecido com a capacidade de crescer. Falando em crescimento, Junwoo experimenta 3 subidas de nível instantâneas. Isso é graças aos pontos de experiência que ele acumulou após derrotar os monstros na floresta. Além disso, ele nunca tinha ouvido falar desse título de trabalho único antes. É um trabalho de classificação comum, então talvez suas expectativas fossem muito altas, e ele ainda não sabe o que significa tipo de crescimento no caso dele. Clara volta para ele e pede que retornem à aldeia, mas não esperava encontrá-lo em um estado pensativo. Junwoo assegura a ela que está tudo bem e decide voltar junto com o grupo. Após uma longa jornada, nosso herói retorna à Vila Avra. Raymond pensa que as dificuldades que enfrentaram na floresta faziam parte do treinamento de Junwoo. Mal sabe ele que nosso garoto estava apenas agindo em benefício próprio. Ele está empolgado para colher as recompensas ao se apresentar à guilda. Mas Junwoo não veio aqui em busca de então ele saiu mais cedo. A sacerdotisa o detém e explica que a igreja de Luna é obrigada a conceder-lhe uma recompensa, apesar da negociação inicial. Raymond o apoia, e de maneira casual, o convida para uma bebida também, o que significa que ele está bem amigo desse cara. Ainda assim, Junwoo formou uma boa conexão com sua nova equipe, mas ele tem assuntos importantes para resolver e sai sem compartilhar uma bebida. Sua identidade falsa impõe um certo risco, que ele não quer expor ficando mais próximo desses caras. Raymond e o resto do grupo ficam tristes, mas acabam aceitando sua decisão.
Junwoo retorna para casa, não sentindo mais a necessidade de usar o capuz. Ele já está cauteloso com seu próximo objetivo. A razão pela qual ele estava tão preocupado em conseguir uma promoção é porque Junwoo sabe sobre a onda de monstros que atacará a vila. A janela de status dele mostra uma série de diferentes estatísticas. Graças à sua experiência na floresta, Junwoo está no nível 35, mas ele tem um trabalho sobre o qual não sabe nada. Sua única pista é que deve estar relacionado à própria Cavaleira da Morte. Afinal, a energia vermelha do pergaminho de promoção combinava com os poderes dela. Um mau pressentimento acomete Junwoo, que tenta se tranquilizar. Ele já teve a experiência de evoluir personagens sobre os quais não sabia. Todos os 7 personagens dele, no nível máximo, enfrentam os mesmos obstáculos, de fato. Bem, o problema agora é que ele está subindo de nível na situação real, com riscos envolvidos. É importante suportar a ira da onda de monstros, e por isso esse é o próximo foco de Junwoo. Ele começa inspecionando sua habilidade mais recente, que recebeu da promoção. Juramento de Libertação é uma habilidade de nível 1, com efeito baseado em condições. Se o alvo aceitar a trégua, toda a sua saúde será consumida, e ele se tornará escravo do conjurador. Por agora, ele só pode adotar um contratante. É uma habilidade estranha com muitos riscos envolvidos à primeira vista. Seu efeito principal é sugar as estatísticas dos outros, e definitivamente não funcionará em alvos muito mais fortes. Ao mesmo tempo, usá-la em alvos mais fracos seria inútil. A segunda habilidade que ele adquiriu é chamada Court. Esta é uma habilidade de espada, mas é muito básica. É tão básica que Junwoo está perdendo a cabeça, até mesmo chamando-a de habilidade comum. Em uma reviravolta inesperada, uma energia vermelha emerge de dentro do corpo de Junwoo. É a mesma energia que emanou do Cavaleiro da Morte. O sistema informa que suas habilidades mudam dependendo do estado em que ele está. Isso significa que se Junwoo sentir raiva e frustração, a habilidade normal, Slash, se transforma em outra coisa. Adotando a emoção da raiva, as estatísticas da habilidade são impulsionadas. As condições de evolução também estão listadas para garantir um caminho constante de progresso. Junwoo está começando a entender sua habilidade de crescimento única. Suas habilidades básicas estão sujeitas a evoluir, o que significa que seu potencial é altíssimo. Junwoo também possui um item especial chamado Essência do Fogo. É um item com uma probabilidade aumentada de obtenção ao derrotar monstros de nível mais alto. O objetivo de Junwoo é subir de nível e aumentar a proficiência de suas habilidades, para que ele possa pelo menos chegar ao nível 50 antes que a onda de monstros atinja a aldeia. Nosso garoto rapidamente toma uma atitude e derrota o monstro tartaruga blindado. Muito mais fortes do que o nível atual dele, esses tipos de monstros são bem fracos e lentos, tornando-os fáceis de derrotar, contanto que você desvie de seus ataques. Junwoo desvia de um de seus ataques e vai para o golpe mortal. A diferença de nível não é difícil de superar, contanto que ele conheça as fraquezas e os padrões de ataque de seus inimigos. Ele sobe para o nível 36, e embora pudesse ter terminado a luta muito mais rápido com uma arma melhor, Junwoo não pode usar nada em seu inventário por causa das restrições de nível. Basicamente, ele é muito fraco para usá-las, mas está tudo bem para este jogador obcecado que evoluiu 7 personagens ao máximo. Você só pode imaginar que esse tipo de treinamento é fácil para ele. Tudo o que ele tem que fazer é treinar até chegar ao topo. Junwoo aumenta sua proficiência em esgrima a cada encontro. Após horas gastas em treinamento incansável, ele se encontra exausto, tendo finalmente conquistado o nível 50. Cadáveres das tartarugas blindadas jazem desperdiçados ao seu redor, pois esse foi o custo para completar a missão. Satisfeito com seu nível atual, Junwoo está feliz por recuperar o item de seu depósito, concluindo seus preparativos para a onda de monstros que se aproxima. O sistema informa ele sobre uma missão local para deter a onda de monstros ajudando os aldeões. Restam apenas 5 minutos. De volta à aldeia, os guardas da aldeia estão se preparando para mais uma invasão de onda de monstros. Um pelotão inteiro de monstros famintos está vindo em sua direção. Os arqueiros disparam sua primeira coluna de flechas, caindo sobre muitos dos monstros e ferindo-os gravemente. A próxima fase da ação é ativar os escudeiros. Esses homens são responsáveis por bloquear e defender contra os monstros que se aproximam. Eles fazem o melhor para cercar e impedir que os monstros coloquem os pés dentro da aldeia. Em seguida, o líder diz ao seu grupo de lanceiros para se preparar para um ataque. Finalmente, um guerreiro encoberto em vermelho chega às linhas de frente, cortando os monstros com um único golpe. Este guerreiro misterioso é revelado como nosso herói, Junwoo, que também é o famoso mercenário de classificação A. Vê-lo no campo de batalha reacendeu as esperanças dos guardas da vila. Eles oferecem sua gratidão. O líder dos guardas parece achar seu rosto um pouco familiar, o que surpreende Junwoo. Ele se lembra de ter encontrado esse mesmo NPC no início. Junwoo nega tê-lo conhecido antes. Ainda assim, o guarda agradece por ajudá-los. Afinal, um mercenário de categoria A é um apoio incrível para os aldeões. Eles estão felizes em lhe dar uma mão na batalha que se aproxima. Junwoo gosta do que está ouvindo, mesmo que cada monstro na próxima onda seja o dobro do seu nível atual. Mesmo assim, ele encontrou uma solução para isso também. Após ativar a lente da certeza, Junwoo consegue ver as barras de vida dos monstros mais fracos. Esse espertinho mira apenas nos monstros mais fracos e os aniquila em um ataque final. Como demonstração de força, Junwoo fatiava todos os monstros mais fracos em seu caminho. Assim como seu status de mercenário classe A,
Os guardas da vila estão impressionados com seus ataques destemidos, que são poderosos o suficiente para vencer qualquer monstro em seu caminho. O que eles não sabem é que ele está escolhendo a dedo apenas os monstros mais fracos. Junwoo avança para um ataque aéreo e derruba outro monstro. É necessário que ele dê o golpe final, porque ao contrário de sua missão anterior com um grupo, esta missão não pode lhe conceder quaisquer recompensas ou pontos de experiência sem sua participação. Junwoo é capaz de usar sua espada com precisão, impressionando ainda mais os guardas da aldeia. Eles estão bajulando ele, mas não sabem que o cara está enganando eles. Ele avista um lobisomem descontrolado e alegremente aproveita a chance, matando o monstro com um único ataque. Junwoo sobe de nível como consequência e até mata outro monstro para salvar a vida de um guarda. Seus pontos de experiência continuam a se acumular um após o outro. Junwoo fica irritado com a janela de status e a desliga para parar de se distrair. Ele entra na luta, desta vez focando-se em 5 monstros do tipo inseto com menos de 10% de saúde restante. É uma morte fácil, a presa ideal. Então ele lança um ataque em larga escala e, com um único golpe de espada, causa danos pesados. O guarda da vila está preocupado com ele, já que o ataque anterior de Junwoo não matou o monstro, mas ele está preparado para essa possibilidade também. Ele derruba o segundo e depois o terceiro monstro inseto com tanta graça que parece sem esforço. Após derrotar o quarto e quinto monstro da classe inseto, um sorriso se forma em seu rosto, seguido por uma enorme explosão de magia, surpreendendo novamente os guardas com seus poderes. Eles não esperavam que esse mercenário também tivesse os poderes de um mago competente. Quando a fumaça se dissipa, Junwoo está com sua reputação mais alta do que nunca. Quando concluiu seu treinamento, Junwoo habilmente aumentou sua proficiência em espada para 100. Ele desbloqueia um novo atributo chamado Marca, o que lhe permite deixar ataques adicionais em alvos que foram atordoados por sua habilidade de corte. Após usar essa habilidade, eles causam um efeito de explosão com um alto nível de dano de fogo para cada marca usada. Em resumo, depois de cortar 5 alvos, Junwoo pode fazê-los explodir com sua habilidade de espada. Normalmente, habilidades de detonação como estas têm uma desvantagem para o lançador porque ele também é pego na explosão. Junwoo tem uma ideia e decide verificar seu armazém em busca de mais ajuda. Foi assim que ele acabou vestindo uma armadura vermelho clara para resistir aos efeitos das chamas. É uma armadura robusta que o torna resistente a explosões, anulando qualquer desvantagem de sua habilidade de marcação. Junwoo avança para atacar, desencadeando barris de explosões a cada monstro que ataca. A melhor parte sobre sua habilidade do tipo fogo é que monstros do tipo inseto são fracos contra chamas. De repente, um monstro gigante entra na praça central, causando grande inquietação. É um urso guilhotina, erguendo-se alto no nível 150. Além disso, é um monstro nomeado, o que o torna muito mais superior e poderoso do que monstros típicos. A melhor estratégia contra um monstro nomeado é escapar e deixar os guardas lidarem com ele. Mas isso não pode piorar para o nosso rapaz. Em uma reviravolta hilariante, os guardas abrem caminho para seu melhor mercenário lidar com a ameaça sozinho. O irmão está começando a suar tanto. Mas, de qualquer forma, Junwoo antecipou a chegada de um monstro de alto nível. O urso guilhotina enfurecido avança para cortá-lo. Nosso herói salta para longe, mal evitando seu golpe. Ele contra-ataca com um corte penetrante causando grande dano. Felizmente, Junwoo conhece o padrão de ataque do monstro a ponto de conseguir antecipar seus ataques com sucesso. Infelizmente, sua habilidade de explosão não será muito útil aqui devido à pele grossa do monstro enfurecido. Em vez disso, ele optou por uma abordagem ágil, desviando dos ataques da criatura e correndo diretamente em direção aos outros monstros. No caminho, Junwoo aniquilou os monstros de nível inferior com golpes de sua espada. O urso se recusa a desistir da perseguição. Seu único alvo é matar Junwoo, mas era exatamente isso que o nosso garoto esperava que acontecesse. Ele está feliz com o resultado atual e joga uma poção bem na cara do urso. Um efeito estranho começa a acontecer, marcando o corpo da criatura. Finalmente, Junwoo libera sua magia de explosão, derrotando o monstro em um único ataque e recebendo os elogios dos guardas da cidade. Ao testemunhar sua poderosa força, o restante dos monstros não tem coragem de desafiar o Guerreiro Vermelho. Junwoo está sentindo o oposto e não compartilha ambições de parar. Ele avança feliz para derrotar todos. Depois que a luta terminou, Junwoo ganhou fama como o caçador de monstros. Ele está atualmente a caminho de Libernos, após limpar a onda de monstros na vila de Avra. Até o cocheiro é um grande fã do cara agora, e sua fama ultrapassou em muito suas próprias expectativas. A carroça entra nas planícies Paramount. Junwoo já não sente o mesmo desespero que sentia quando era um personagem de armazenamento de nível 10. Agora, ele aumentou seus status até 80, o que resolveu grande parte de suas preocupações. Ele inspeciona seus status usando as janelas de status. A Stator, a habilidade de explosão de marca, era uma das melhores habilidades que ele poderia ter pedido. Sua próxima missão é em Libranos para recuperar a essência de fogo que ele armazenou. A partir daí, ele quer acessar seus itens de nível 100 também. Junwoo pensa por um tempo e faz uma pergunta ao cocheiro. Ele quer saber sobre certos rumores circulando pelo Império. O cocheiro fica surpreso com a pergunta e revela que apenas 10 dias atrás, um grupo de bandidos criou um levante na região oeste. O terceiro príncipe está atualmente recrutando soldados, procurando fortalecer seu exército para derrotar esses bandidos.
Na verdade, Jun-woo se lembra vividamente de ter concluído essa mesma missão usando outro de seus personagens. Depois de completar a missão, o relacionamento do jogador com Prion melhora bastante. O cocheiro comenta que a Vila Libranos tem muitos relatórios de pessoas desaparecidas sendo divulgados. Está causando enormes problemas para o governante. Jun-woo fica surpreso ao ouvir isso e entende para onde a história está indo. Tendo adquirido informações suficientes, Jun-woo pede ao cocheiro para deixá-lo no meio do nada, mesmo estando a aldeia ainda longe. Depois que a carruagem parte, Jun-woo admite que manter a fachada de sua falsa identidade é uma experiência bastante exaustiva. A principal razão pela qual ele desceu no meio do nada é porque ele lembrou que é uma localização para uma missão secreta. Em uma montanha próxima, existe uma caverna de mercadores de escravos, na qual a pior e mais repugnante gangue do mal do jogo perambula livremente. É o mesmo grupo responsável por raptar pessoas na Vila Libranos, daí o relatório. Esses caras são verdadeiros lixos humanos e são responsáveis pelo tráfico de pessoas, assim como por outros atos hediondos. Não é como se o nosso rapaz quisesse ser o herói da justiça. Ele não é o Goku, nem nada. Tudo o que ele quer é obter o Elixir da Agilidade, que só pode ser obtido após derrotar o chefe. Jun-woo se esconde atrás de uma árvore, observando uma ponte. Ele mantém seu disfarce e se aproxima lentamente da caverna. Um grupo de bandidos está falando sobre o sucesso do último leilão. Eles querem celebrar ficando bêbados e sujos, sem saber que nosso garoto está prestes a colocá-los para dormir em segundos. E é isso que ele faz ao prender um dos bandidos com sua corda antes de se lançar para cima para atacar. O segundo bandido mal consegue gritar um aviso sobre um intruso, mas ele também é atingido com um único golpe. Esses caras não são tão durões. Eles são apenas nível 50, então nem vale a pena usar habilidades contra eles. Jun-woo vê um belo pássaro preso em uma gaiola. Ele liberta o pequeno e espera que ele nunca caia nas mãos sujas deles novamente. O sistema reconhece a entrada de Jun-woo na caverna. Os bandidos dentro estão felizes, pois seus atos traiçoeiros lhes renderam muito dinheiro dos comerciantes. Um deles expressa sua preocupação com o povo da Vila Libranos enviando uma equipe de busca contra eles. O líder deles não demonstra a menor preocupação. Ele acha que os nobres se importam tanto com o dinheiro que nem vão se preocupar em procurá-los. Tenho que dizer, ele deposita muita fé em uma teoria fraca. De repente, o líder sente uma presença se aproximando da caverna. Os bandidos agem em uníssono para confrontar o intruso. Com um sorriso confiante, Jun-woo pergunta por que eles pararam de aproveitar suas bebidas. Ele jogou um barril com o cadáver de um dos bandidos para mais desprezo. Os dois homens insensatamente o atacam, pensando que superaram o guerreiro. Mas Jun-woo ignora casualmente seus ataques antes de cortá-los com um único golpe, matando os dois. Agora, o líder está morrendo de medo e sozinho. Ele não pode mais se esconder atrás de seus capangas. Com o guerreiro de Jun-woo coberto de sangue, ele está mais do que feliz em matar o último verme dentro da caverna. Não é surpresa que o líder dos bandidos tenha acabado à beira da morte. Ele pensou que negociar com nosso rapaz iria salvá-lo de sua desgraça iminente. Afinal, Jun-woo está se aproximando dele com sua lâmina na mão, ignorando seus gritos. Embora um ser humano como ele claramente mereça a morte, Jun-woo quase se sente mal por matá-lo. Para lembrar o homem mau de seus atos terríveis, Jun-woo pergunta se ele também mostrou alguma misericórdia para aqueles que caíram diante dele e imploraram por suas vidas. Depois disso, ele desfere o golpe fatal e acaba com a vida do homem. Do corpo, Jun-woo recupera a chave secreta para abrir um baú. Jun-woo abre o baú e adquire o objeto que procurava, o Elixir de Agilidade, que é um aumento permanente de estatísticas que o ajudará muito em batalha. Sem hesitar, Jun-woo ingere a poção até a última gota, curando sua fadiga como efeito colateral. Seus atributos de agilidade agora aumentaram em 5. Ele se vira para retomar sua jornada, quando de repente, uma realização atinge o homem. Ele sente a presença de outro humano, espreitando perto dele. Mas a voz parece estar ressoando de uma parede, o que o leva a se perguntar se o leilão de escravos ainda está acontecendo. Ele ouviu claramente dos bandidos que tinha terminado, então não faz sentido. Então Jun-woo se lembra de algo crucial. Ele está confiante em suas suspeitas, e coloca a mão na parede, abrindo um caminho secreto para uma prisão de escravos. Jun-woo entra e observa os corpos sem vida de humanos que estão famintos e maltratados, à beira da morte. Ele não consegue ter coragem de olhar para eles, mas, graças à sua experiência em jogar, sabia como encontrá-los. Novamente, se fosse a primeira vez que vinha aqui, Jun-woo teria muita dificuldade em navegar pela prisão. Ele avista uma porta de madeira logo na esquina e se aproxima para inspecioná-la. Jun-woo abre a porta para espiar dentro. Lá, ele descobre uma mulher de cabelos brancos, presa em algum tipo de selo mágico. É exatamente como ele pensou que aconteceria. A mulher implora a ele que acabe com sua vida e sofrimento. Ela não aguenta mais ficar neste lugar nojento. Jun-woo confirma que ela é Sépia, a personagem extra-maga negra. Ela foi usada como sacrifício humano pelos bandidos, em um ritual que acabou com sua vida. O irmão dela é uma figura conhecida, e o chefe do núcleo noturno secundário. Sigmund logo desperta após a morte de Sépia, e acaba se tornando o cavaleiro do julgamento sob a deusa da lua luna. Resumindo, a morte de Sépia causa toda uma linha de história. Os jogadores nunca foram obrigados a salvá-la na história original, porque sua morte sempre seria um evento canônico.
Para piorar as coisas, Sépia está amaldiçoada pelo estigma da morte, o que adiciona outra camada de complexidade para libertá-la. Os jogadores não podem usar nenhuma poção mágica para ajudá-la. Todo o propósito dela no jogo era se tornar uma personagem destinada a morrer inevitavelmente. Mesmo agora, Sépia aceitou seu destino e implora ao Guerreiro de Vermelho que acabe com sua vida. Ter uma maneira de salvá-la, nosso garoto é construído de forma diferente. Ele tem um método para salvar a vida dela. Isso vem de ter a habilidade Juramento de Libertação. Isso permitirá que ele neutralize o estado anormal dela como um efeito colateral. Também fará com que Sépia se torne dependente de Junwoo como o lançador original. Concentrando-se no detalhe de neutralizar seus efeitos anormais, Junwoo contempla se esta habilidade é capaz de remover a maldição da estigma da morte do corpo dela. Ele tem uma forte sensação de que pode ser possível remover a maldição dessa forma, mas ele está hesitante em colocar a maldição, porque é um grande risco para ele apenas se aliar a Sépia. A contemplação de Junwoo termina quando ele se encontra diante de Sépia, pronto para tomar sua decisão. Embora seja verdade que ela era apenas uma personagem de jogo antes, as coisas agora são muito diferentes, pois o jogo se tornou sua realidade. Sabendo que ela está sofrendo muito, Junwoo não consegue suportar deixá-la viver em... Afinal, ele também foi responsável por terminar as vidas dos bandidos do lixo pelo bem maior. Ele se recusa a ignorar uma pessoa claramente sofrendo. Junwoo se ajoelha e diz a Sépia que encontrou uma maneira de não apenas salvar sua vida, mas também se livrar da maldição que a tem torturado. Mas antes de fazer isso, ele quer saber o que ela deseja fazer. Sépia enfrenta um momento de contemplação antes de tomar sua decisão. Ela acena com a cabeça, dando a Junwoo o sinal para agir. Agora que ele ganhou sua confiança, Junwoo ativa a habilidade Juramento de Libertação. A mesma habilidade que ele pensava ser inútil em seu arsenal. Sépia concorda voluntariamente em suportar o contrato, e assim a próxima fase dos efeitos entra em ação. A saúde do conjurador será drenada para neutralizar a anomalia de Sépia, o que significa que Junwoo vai acabar sentindo muita dor só pela causa. O contrato também não prosseguirá se ele estiver com pouca saúde. Junwoo concorda, o que leva a um efeito em espiral, drenando seus pontos vitais. Ao salvar Sépia, ele cumpriu as condições para sua missão secreta também. Após um clarão e a aparição de uma janela de status, Junwoo não consegue reconhecer para onde foi transportado. É como uma terra infernal repleta de um exército de monstros. Enfrentando esses monstros estão os Cavaleiros Dourados do Santo Império. O interessante é que nem mesmo Junwoo viu armaduras de batalha como aquelas antes, apesar de sua experiência esmagadora. Um Cérbero de 3 cabeças causa a destruição dos humanos, e pelo que parece nesta luta, parece que os humanos estão em desvantagem e prestes a perder. Então, do nada, um vislumbre de esperança brilha através das fendas enquanto um anjo desce dos céus. Com cabelos loiros lindos e um halo sobre a cabeça, o anjo olha para Junwoo e deseja o melhor para sua jornada. Junwoo instantaneamente acorda de seu sonho, apenas para encontrar Sépia exausta e inconsciente à sua frente. A ilusão que ele acabou de ver, ele se pergunta se está ligada a uma pista sobre o destino de Sépia. Pelo que parece, o mundo entra em uma guerra em grande escala, e um anjo descerá do céu. Esta ilusão é prova de que Sépia pode ter um papel muito maior no jogo do que ele esperava. Ela não é mais a personagem extra que ele pensava que seria. Outra janela de status paira sobre Junwoo. Trata-se da missão oculta para salvar a vida de Sépia. A maldição que ele quebrou estava além dos poderes da magia sagrada. Então, o fato dele ter encontrado uma maneira de quebrar a maldição é extraordinário. Isso aumentou seu nível de habilidade. O sistema pergunta se ele gostaria de fazer um juramento, já que custaria 90% de sua vida. Junwoo reconhece os riscos envolvidos e aceita. Inicia os efeitos de neutralização para a maldição, drenando os pontos de saúde de Junwoo até o fim. Enquanto isso ajuda a curar Sépia, está drenando a vida de Junwoo, tanto que ele experimenta efeitos terríveis quando sua saúde cai abaixo de 10%. Quando percebe que está tossindo sangue, Junwoo está de repente questionando sua decisão de se tornar um fã tardio da internet e morrer em vão. Não é apenas a saúde dele que está em declínio. Na verdade, ele está experimentando o efeito de drenagem em tempo real. A dor é a prova do seu sofrimento. Sépia está deitada no chão, recuperando lentamente a consciência. Junwoo, por outro lado, não está em boa forma. A energia quente que Sépia experimentou está ajudando-a a rejuvenescer. Sépia se pergunta por que alguém iria tão longe por ela. Finalmente, a missão oculta é completada, e a vida de Sépia é salva. Sua habilidade sobe de nível, e Junwoo pode finalmente tomar uma posição por si mesmo. A dor foi diferente de tudo que ele já havia experimentado antes. Ele pega sua mão e ajuda Sépia a levá-la para um local seguro. Em seu sonho, Sépia reconhece a figura vestida de vermelho como seu irmão mais velho, mas então percebe que não é Sigmund quem veio salvá-la. Afinal, ele tem cabelo prateado como o dela. Mas em vez de temer pegar a mão deste homem, Sépia tomou sua decisão. Ela também acorda de um pesadelo. Todo personagem neste mangá está entrando em coma a cada 5 capítulos. Sépia sente uma clareza a qual não está acostumada. Faz muito tempo desde que se sentiu tão confortável e segura. Então, Sépia vê o homem que salvou sua vida. Ele está completamente desmaiado. Mas ela ainda não consegue entender por que alguém como ele tentaria salvar alguém sem valor.
Sépia supõe que seu irmão Sigmund enviou o homem para salvar sua vida. Mas seu rosto não se parece em nada com os cavaleiros da vila de Libernos. E apesar de usar uma arma como esta espada, ele não tem nenhuma ferida. Infelizmente, enquanto ela olha para o rosto dele, Junwoo recobra a consciência. Isso a deixa envergonhada por espiar ele assim, e ela dá um pulo para trás. Nosso garoto se lembra que ele se apresenta como Dio. Sépia o agradece por salvar sua vida e pergunta como ele a encontrou, e se isso tem algo a ver com seu irmão. Junwoo reflete que ela é a única personagem no jogo sobre a qual ele tem pouca ou nenhuma informação por causa de sua curta permanência. O único fator comum que os jogadores sabiam sobre o destino de Sépia era seu ritual de sacrifício. Mas, além disso, Junwoo acredita que seria problemático supor que possui mais informações sobre ela do que deveria. Então, neste caso, ele finge ser um tolo e pergunta sobre a identidade do irmão dela. Percebendo que ele não conhece este homem, ela fica curiosa sobre por que ele a salvou. Isso é um problema. Até mesmo Junwoo sabe que ninguém em sua sã consciência arriscaria a própria vida por um estranho sobre o qual não sabe nada. Ele não tem uma boa desculpa, então usa uma razão particularmente estranha. Ele diz a ela que queria ganhar sua gratidão. É uma razão estranha, mas funciona a seu favor. Depois disso, eles conversaram um pouco. As memórias de Sépia estão turvas, e ela ainda não se lembra dos detalhes do contrato. A habilidade a obriga a depender dele, então ela agora se tornou sua subordinada sem falhas. Junwoo inspeciona a janela de status dela e vê o traço de subordinação que está atualmente em efeito. Com isso, se ela desobedecer às suas ordens, Sépia experimentará um mundo de dor. Com a habilidade de vinculação, ela sentirá dor se estiver fora do alcance. E, finalmente, com a habilidade de destruição, a vida de Sépia será retirada à força se o pacto for quebrado. Junwoo não esperava que as restrições fossem tão severas. Ao mesmo tempo, faz sentido porque o destino original dela era morrer de qualquer forma. O pacto foi a única maneira de salvar a vida dela. Então, ele não se sente culpado por adotar um método cruel. O idiota está tentando não assustá-la, então ele quer explicar com paciência. Confirmando a identidade do irmão dela, Junwoo sugere que eles vão à aldeia Libranos imediatamente. Mas Sépia parece hesitante em confiar nele, e por razões compreensíveis. Os traficantes de escravos alteraram a percepção dela de uma pessoa normal. Ainda assim, Junwoo estende a mão. Você pode achar que ele está tentando ser gentil, mas não. Este homem simplesmente a ordena a segurar sua mão. Sépia está completamente em choque. O corpo dela se moveu sem sua permissão, mas essa foi uma boa maneira de demonstrar o contrato deles. Junwoo explica que eles formaram um contrato, então agora ela se tornou sua subordinada. Ele explica todos os detalhes sobre o que aconteceria se ela saísse do alcance, ou o desobedecesse, ou tentasse quebrar o compromisso. Junwoo esclarece que não é sua intenção, mas sim as condições do contrato. Era o único método que ele tinha para neutralizar os efeitos da maldição, então agora estão presos um ao outro, mesmo que se odeiem. É uma coisa difícil de admitir, e Junwoo sabe que ninguém simplesmente seguiria um sujeito aleatório. O fato é que, após se reunir com o irmão, ela seria forçada a viajar junto com Junwoo por causa da condição de alcance. É uma situação difícil. Surpreendentemente, em vez de desconfiança, Junwoo passa a experimentar confiança por parte de Sépia após sua transparência. Ela sabe que ele é a única razão pela qual ainda está viva, então espera que ele cuide bem dela. Junwoo está feliz que ela seja fácil de persuadir. Com isso, eles definem como próximo destino a aldeia de Liburnos. A cena corta para outro esconderijo dos bandidos. O líder principal descobre sobre o desaparecimento de Sépia, que deveria ter sido o sacrifício deles. Seu servo trêmulo mal consegue entregar a notícia das mortes de todos os bandidos dentro da caverna. Em frustração, ele ataca o servo, furioso por ter perdido um sacrifício tão importante tão facilmente. Ele é o responsável por capturá-la em primeiro lugar. Mas depois disso, logo percebeu o talento de Sépia, que superava o de um grande mago. Com ela servindo como sacrifício humano, ele poderia ter alcançado o 7º círculo de magia em um instante. Perdê-la foi claramente a pior coisa que aconteceu. Outro servo vem informá-lo sobre a localização de Sépia, que não foi longe. Victor prepara seus homens em sua missão cruel de matar a pessoa que roubou Sépia dele. Voltando ao nosso rapaz, que está descansando e se movendo mais devagar do que o normal por causa da condição de Sépia. Mas ele está sentindo uma má sensação. Perdido em pensamentos, Sépia tem que chamar seu nome 2 vezes para chamar. Ela quer confirmar se ele é um mercenário errante e pergunta como ele é capaz de usar uma habilidade tão estranha. Afinal, nada poderia superar a maldição, nem mesmo a magia sagrada. E ninguém pode simplesmente formar um contrato mágico casualmente. Essas perguntas penetrantes atingem nosso rapaz porque são difíceis de responder. Junwoo treme para dar a ela uma explicação adequada e revela que conseguiu isso em um templo. Mas essa explicação abalou sua confiança nele um pouco, para a decepção de Junwoo. Ele questiona por que Sépia foi capturada em primeiro lugar. Sépia já recebeu uma ordem dele antes, então está pensando se ele vai forçar uma resposta dela desta vez também. Junwoo esclarece que não tem tais intenções, e se ela não quiser dizer, então, tudo bem. Ela acha seus maneirismos estranhos fofos e, assim, a confiança de Sépia aumenta novamente. Sépia esclarece que não vê nada de errado com ele, mas Junwoo agarra sua mão e a puxa,
fazendo-a questionar suas intenções. Jungwoo aponta para as costas dela. Ela tinha acabado de ser atacada por uma energia sombria, a mesma energia que aprendeu. Victor sorri com satisfação, feliz por ter encontrado um bom desafio do mercenário adversário. Ele trouxe seus amiguinhos para derrubá-lo. Jungwoo sabe sobre sua identidade, o que surpreende Victor, que assume que deve ser graças à marca que ele deixou. Ele está furioso porque um aspirante a nobre como ele escolheu mexer com os bandidos e roubou seu humano.